Boa noite, estamos aqui para participar do culto de Alicerce Bíblico. Hoje é dia 10 de maio de 2022. Você é nosso convidado. Se você tiver dúvidas a respeito do culto, do que for falado, você pode mandar suas perguntas ou no final da mensagem, ou pode entrar nas nossas redes sociais, no Facebook, no Instagram, ou mesmo no YouTube. Igreja de Interlagos, somente Igreja de Interlagos. Somos uma igreja evangélica, cristã, portanto, e seguimos a Cristo, e por isso hoje o pastor Hélio Pilvisan, ele vai falar sobre salvação em Cristo. Salvação em Cristo do ponto de vista como a pessoa convertida, como ela enxerga essa salvação. Então, o assunto é muito interessante. Se você gostar do culto, das palavras que forem faladas, dos ensinamentos, divulgue o vídeo. E você também é nosso convidado para participar dos cultos de domingo às 18 horas. É só você entrar no site da igreja, www.igrejadeInterlagos.com.br. Vai ter um botãozinho lá do lado direito escrito ao vivo. Você clica nesse botão e você já entra na sala virtual onde vai ser realizado o nosso culto. Amém, irmãos? Então, Deus abençoe a cada um de nós. Eu quero só fazer uma pequena oração antes de passar a palavra para o pastor Hélio. Amém? Senhor Jesus, estamos aqui, Senhor, novamente para ouvir a Tua palavra, Senhor. Fala, Senhor, aos nossos corações, que nós sejamos, Senhor, submissos à Tua palavra, porque nós sabemos que só nela só na Tua palavra contém a vida eterna, Senhor. Contém a saída, Senhor Deus, da morte, Pai. Contém, Senhor, os ensinamentos para a gente alcançar o Teu trono, Jesus. Nos abençoe nessa hora, Senhor, abra o nosso coração para recebermos a Tua santa palavra e dê inspiração, Senhor, ao pastor Hélio, dê sabedoria, Senhor, para que ele possa proferir, Senhor Deus, esse estudo bíblico sobre a salvação em Cristo. Eu oro, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém, pastor. Amém. Glória a Deus. Que bom que estamos reunidos aqui, né? Afinal de contas, essa pandemia, ela causou, assim, muitos transtornos, né? Muitos transtornos. Mas estamos aqui. Hoje nós vamos estudar a questão da salvação em Cristo sob o aspecto de quem se converte, né? Vamos fazer algumas análises sobre isso. Eu gostaria, de coração, que você tivesse aí do seu lado um caderno para você anotar. Eu vou tentar apresentar uns slides aqui. Não sei se eu vou conseguir, mas vamos tentar, tá bom? Esse estudo, ou melhor, essa escola bíblica, essa escola do Alicerce Bíblico que nós fazemos de terça-feira, ela tem por objetivo te dar embasamento para que você entenda bem o que é o cristianismo, né? Como ele funciona, na sua totalidade, sem a interferência de filosofias ou de outras religiões, apenas através deste instrumento aqui, desse instrumento que se chama Bíblia Sagrada. Então, nós vamos entender nessas terças-feiras como é que funciona o cristianismo, né? Como é que é a mecânica da salvação em Cristo. Por que Cristo salva? Como Cristo salva? Do que Cristo salva?
É isso que você, meu estudante, meu ouvinte, você precisa saber exatamente quem é Cristo nesse quebra-cabeças que se chama cristianismo. Tá ok? E você precisa estar convicto disso. Eu quero te dar argumentação para que você possa pregar o evangelho de maneira segura, né? De maneira contundente, assertiva. Por isso que nós fazemos esses estudos bíblicos aqui. Seria bom você ter aí as suas anotações, né? Fazer anotações. Evidentemente que se precisar eu posso disponibilizar as minhas anotações também, não tem problema nenhum. Mas eu sei que como eu sou professor, talvez alguns aí não saibam que eu sou professor de física e matemática. Então eu sei, sempre trabalhei com estudantes, eu sei que quando a gente anota as coisas, a gente tem uma tendência maior de gravar melhor algumas coisas. Então faça isso, faça um caderno de anotações, escreva, depois você pare para estudar, vai buscar na palavra o que significa determinadas coisas, né? E venha participar conosco. Queria até pedir para o pastor Valdo, acho que ele está aí, né? Valdo, passa uma mensagem para o Pablo, para ele se conectar aqui com a gente, por favor. Eu acho que ele está disponível, tá bom? Então vamos lá. Né? Tá ok. Você já chegou a mandar o link para ele? Eu esqueci de mandar agora. Se você puder, eu agradeço. Positivo. Obrigado. Então vamos lá. A obra de Cristo, ela é única e exclusivamente sobre salvação. Né? Tudo que Jesus fez tinha por objetivo salvar o homem de alguma coisa, salvar da lei. Né? Então nós precisamos entender o porquê. Por que nós precisamos saber por que nós somos salvos? A Bíblia diz que Jesus, pela sua morte, comprou salvação para nós. Né? Aí fica a pergunta, né? Como ela é aplicada e recebida pelos homens? Né? Para que ela se torne uma realidade. Então aqui nós vamos começar a fazer esse estudo sobre isso. A salvação do aspecto de quem recebeu a salvação. Né? E como é que você aplica isso no seu dia a dia? Então eu queria colocar aqui para vocês dois aspectos. Eu vou tentar abrir o PowerPoint, tá bom? Só um minutinho. Aqui, vamos ver. Vamos tentar diminuir esse PowerPoint aqui para ele caber na gravação. Eu tenho um quadro aqui e esse quadro me diz aonde isso. Vocês estão vendo aí? Sim. Ah, legal. Então, maravilha. Espera que eu acho que eu fiz alguma besteira. Então, vamos lá. E aí, tá aparecendo? Tá, estamos vendo o slide e você numa tela pequena. Ah, legal. Maravilha. É isso aí que eu queria. Isso. Então, vamos lá. A salvação em Cristo, sobre o aspecto do cristão, não da obra, né? Sobre o aspecto de quem se converteu, nós vamos falar de alguns aspectos interessantes aqui. O primeiro é sobre a salvação interna, né? Depois a gente vai falar sobre a salvação externa e também a gente vai falar sobre as condições de salvação. Então vamos lá. Existem alguns aspectos, né? Então, a condição da salvação, nós podemos seguramente dizer, não é aqui. Eu acho que eu estou em slide errado. Espera aí. Espera só um pouquinho. Que eu errei. Para variar, né?
Eu vou fazer a apresentação, mas eu sou meio tosco. Só um minutinho. Espera aí. Pronto. Bom, alguns aspectos sob o ponto de vista daquele que aceita a Cristo. O primeiro existe uma salvação interna, que nós chamamos de subjetiva, e também temos a salvação externa, que é uma salvação objetiva. Por que salvação interna e externa? Bom, primeiro, o cristão ele é salvo pela fé, né? Então, pelo fato de eu crer em Cristo, né, eu vou lá, então, e sou salvo pela fé. Isso é dom de Deus. A salvação é uma dádiva de Deus. Ela depende de uma única coisa, que se chama aceitação da obra de Cristo, né? A externa, a objetiva, é aquela que nós aparentamos. Então, a primeira delas, né, da salvação interna, da salvação externa, é o batismo. O sujeito precisa se batizar. É necessário o batismo. E outra, o Senhor Jesus falou que as boas obras é para que nós andemos nelas. Então, é muito importante você entender, meu querido, que as boas obras não são condições de salvação. A condição principal de salvação é a crença, é a fé, é a aceitação. Está aqui dentro de mim. Está aqui no meu coração. É lá dentro do meu coração. A externa é aquilo que sai de dentro do meu coração e vai para fora. O desejo de batismo, o desejo de boas obras, o amor ao próximo. Isso não é condição, mas é, vamos dizer, fruto do coração convertido. Tá certo? Irmãos, eu não estou gostando desse PowerPoint, não está legal aqui para mim. Eu vou interromper e vou ficar só eu aparecendo aqui. Eu acho que é melhor. Não ficou bom, eu fiz esse teste, mas não gostei, né? Então, o que acontece? O sujeito, quando ele se converte, ele primeiro precisa saber que a conversão é única e exclusivamente para ele. A obra de Cristo, ela é única e exclusivamente para ele. A salvação, ela é individual, ela não é coletiva, tá certo? Então, afasta aí essas ideias, né, de pegar e colocar Jesus como salvador da humanidade. Não, o Senhor Jesus é salvador de cada um. Cada um que aceita a sua obra. Cada um que aceita a Jesus como salvador. Aí sim, ele salva. Evidentemente que se toda a humanidade aceitar o Senhor Jesus, então sim, toda a humanidade será salva. Mas não é o que acontece. Nem todos aceitam a obra de Cristo. Percebe? Então, nós temos que pensar na salvação individual. Não existe salvação coletiva. Ah, o Senhor Jesus veio para salvar os brasileiros. Não, de jeito nenhum. Ah, o Senhor Jesus veio para salvar os paulistas. Não. O Senhor veio salvar aquele que o aceita como seu suficiente Salvador. E as boas obras são, vamos dizer assim, as boas obras vão externar aquilo que está dentro do coração do homem. Então não vai ter no dia do juízo, alguém chegar e falar assim: Senhor, nós expulsamos no teu nome, nós visitamos você na prisão, nós fizemos isso, fizemos aquilo. Aí o Senhor Jesus vai falar assim: apartai-vos de mim, vós que pratiqueis a iniquidade. Ou seja, a salvação ela é individual. Tá bom? Então, vamos lá. Primeiro, ela é subjetiva porque ela é interna, é pela fé. E a salvação ela é objetiva por causa do batismo.
Entendeu? Então, lá no batismo, nós externamos a nossa fé. As boas obras externam a nossa fé. E a justiça de Deus, né, ela vai, como eu tenho pregado aqui diversas ocasiões, e eu tenho dito aqui para vocês, que a justiça de Deus, ela existe para aqueles que saem da jurisdição da lei e passam para a jurisdição da graça. Você nunca se esqueça, meu irmão. Toda vez que a gente fala de salvação em Cristo, nós estamos falando de alguma coisa na área jurídica. Nós estamos falando de coisas jurídicas. Por quê? Porque a lei que foi dada lá para Moisés, aquela lei, ela fazia inimizade. Ela promovia a morte. Quem não cumpre a lei é digno de morte. Percebe? Ou melhor até, dizendo, a morte, ela foi criada, ela passou a existir por causa de uma lei. Então, toda vez que você descumpre alguma coisa desta lei, você é digno de morte. Percebe? No momento que eu aceito a Cristo, eu saio de debaixo dessa lei. Deu para entender? Eu saio de debaixo da lei que eu estava e passo para debaixo da graça. Não sei nem se eu posso falar desse jeito. Ou seja, eu saio da jurisdição da lei e passo para a jurisdição da graça. E aí não há mais condenação. É isso que significa salvação. Então, você, meu irmãozinho que está estudando, presta bem atenção, anote isso aí. Anote isso. Não esqueça de anotar de que a lei de Moisés promove o pecado. A lei de Moisés faz com que você conheça que está pecando. Ok? E a graça de Cristo te dá a oportunidade de entrar no reino de Deus. Então, quando você crê em Cristo, você sai da lei de Moisés e passa para a lei de Cristo. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros como eu vos amei. Não é como ama a si próprio, não é isso daí. Como eu, Jesus, vos amei. Então, é assim que é a lei de Cristo. Percebe? Lá no Velho Testamento, nós temos 613 leis e ordenanças. 613. E Jesus veio aqui e criou uma das 613. Ele resumiu em uma só. Ama o teu próximo como eu vos amei. É esse o mandamento de Cristo. Deu para entender? Então, quando você aceita Jesus, é como se você recebesse um crédito, né? Você é creditado a você a salvação. Ou melhor, é tirar de você, cristão, a sentença de morte. Então, sobre todo homem existe uma sentença de morte. Está lá. A sentença de morte do Hélio. A sentença de morte do Valdo. A sentença de morte da Eliette. Aí nós aceitamos a Cristo. Amamos a Cristo. Nós pegamos esta sentença de morte. Jesus pega essa sentença de morte e crava ela na cruz. Né? É aquilo que está lá em Colossenses. Ele tira de nós esta cédula, esta condenação. E a partir de agora, você passa a fazer parte de uma nova vida com Cristo. E a gente vai falar mais um pouco sobre isso. Ao mesmo tempo, esta atitude do cristão, né, o cristão que aceita Jesus como seu Salvador, suficiente Salvador, essa atitude dele, e eu quero mostrar para vocês neste versículo que vocês conhecem assim, demais esse versículo, mas eu faço questão de colocar ele aqui para vocês. Né?
Deixa eu só aumentar o tamanho da letra. Aí. Está escrito aqui, ó, João 1,12. Mas todos quantos o receberam, ou seja, todos quantos tiveram fé na obra de Cristo, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Então, esse poder é dado para você quando crê. Ah, você creu em Cristo? Crê. Ótimo. Se você creu em Cristo, beleza. A partir de agora, você tem o poder de ser feito filho de Deus. Deu para entender? Você recebe um poder. Antes você não tinha esse poder. Todos nós estávamos destinados à morte. Todos nós estávamos destinados ao inferno. Por favor, não entenda aqui a palavra inferno como aquele lugar, aquele lugar cheio de foguinho, onde estão as pessoas. Sabe aquela ideia que tem nos quadros aí, sabe, dos modernistas aí, dos pré-modernistas, Salvador Dalí, etc. e tal. Tem uns quadros assim, onde ele mostra o inferno como sendo aquele. Não. O inferno é simplesmente a morte, a inexistência, a ausência da presença de Deus. É difícil de entender isso, não é fácil. Percebe? Porque na nossa cultura, nós estamos acostumados, isso é muito comum, nós estamos acostumados com aquela ideia católica de que a alma vai para o céu, a pessoa morreu, vai lá para o céu ou vai para o purgatório, ou então aquela ideia espírita de que sai a alma do corpo da pessoa e vai nascer em outra. Mas não é assim que a Bíblia fala. A Bíblia, o Novo Testamento, ele não desconecta corpo, alma e espírito. Deu para entender? Se houvesse essa desconexão, percebe? Entre corpo, alma e espírito, nós teríamos 3 personalidades, seríamos 3 coisas, 3 pessoas. E a Bíblia não faz essa distinção. A Bíblia, quando ela fala em céu, ela fala em ressurreição. Nunca se esqueça disso, meu irmãozinho. Não existe separação. Quando você morrer, você vai aguardar a ressurreição. Ali, então, na ressurreição, você pode ir para o céu ou ir para o inferno, para aquele lago de enxofre, de fogo e enxofre. Entendeu? É assim que está na Bíblia e é assim que eu creio. Foi assim que os apóstolos nos ensinaram, então é assim que eu creio. Os apóstolos que estiveram com Cristo. Percebe? Então toma muito cuidado com isso. Dessa maneira como se fala por aí. Eu não gosto desse negócio aqui. O sujeito morreu, vamos rezar para a alma dele. Não, isso não existe. Tá? Isso não é bíblico. Se você morrer com Cristo, crendo na obra de Cristo, o apóstolo Paulo, ele diz que esta pessoa está dormindo. Tá bom? Aguardando o momento da ressurreição. Ainda que a sua carne e os seus ossos sejam esmigalhados. Percebe? O Senhor Jesus prometeu ressurreição e vida eterna. Ele é fiel para nos fazer isso. Então nós precisamos tomar esse cuidado. Você, meu querido irmão, no momento que você aceita Jesus, no momento que você aceita Cristo, você recebe um poder. Qual é esse poder? De ser feito filho de Deus. Você ainda não é. Percebe? Você creu em Cristo? Então você vai ter que caminhar agora para se tornar um filho de Deus. Ok? Então vamos lá. Essa adoção, ela ocorre, pois é uma afiliação divina e diz respeito à sua vida interna, aquilo que você está dentro de você, a sua fé. Tá bom?
E isso faz com que você fique participante da natureza de Deus. Isso está em 2 Pedro 1,4. E eu vou abrir ele aqui para você ver como isso é maravilhoso. Então vamos lá. 2 Pedro 1,4. Ele fala assim: eu não vou o meu objetivo aqui não é entender todo o versículo não, tá? É só para você entender que nós somos participantes da natureza divina, pelas quais ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas. Promessas, aqui, promessas, para que por elas fiqueis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo. Tá bom? Então, a nossa fé em Cristo, ela nos dá um poder. Qual é o poder? De sermos feitos filhos. E aí, a gente recebe a adoção. Você passa a ser adotado de Deus. Por isso que Jesus, primeiro ele é unigênito, único, gerado por Deus. Depois da morte de Cristo, ele passa a ser primogênito. Por quê? Porque ele é o primeiro da família de Deus. Tá? E nós somos os segundos. Ou seja, Jesus recebeu todo o poder. Né? Está lá em Mateus isso. Todo o poder me dado no céu e na terra. Então, Jesus é o primeiro desta nova geração. E nós somos os outros desta mesma geração. Bom, então eu falei aqui até agora sobre a salvação de ser interna, pela fé. Falei também da justiça, da transposição, ou seja, você sai da jurisdição da lei e passe para a jurisdição de Cristo, né? Terceira coisa, passamos à adoção, passamos a ser adotivos por causa da nossa fé em Cristo. Então quando nós somos adotados, ou seja, quando eu aceito a Cristo, eu faço parte de uma promessa e assim eu fico sendo participante da natureza divina, ou seja, a mesma natureza de Cristo. Né? Aí nós entramos para o campo da santificação. O sujeito, quando se converte, ele tem que pensar da seguinte forma: eu, a partir de agora, sou de Cristo. Eu, a partir de agora, sou filho adotado. Deus me adota por causa da obra de Cristo. Ou seja, eu vou me separar do pecado. Eu não vou mais participar da lei, portanto, eu não mais participo do pecado. Percebe? Então, eu estou longe do pecado agora. Não estou falando do pecadinho desse que você mente, que você faz isso, faz aquilo. Não estou falando desse. Eu estou longe do pecado. Por quê? Porque a lei não se aplica mais a mim. Eu não vou mais agora precisar matar uma ovelhinha, derramar o sangue dela para expiar os meus pecados. Eu não preciso, eu estou longe. Eu já estou santificado. Então, essa é uma santificação externa. Eu estou separado do pecado. Eu não estou mais lá debaixo da lei. Fui separado, fui retirado, separado. E a santificação interna, é a obra que você faz para Deus. É o amor que você tem pela obra de Cristo. Por exemplo, eu vou dar um exemplo bem simples, bem simplório para você. Por exemplo, eu sou casado com a minha esposa. Né? E no nosso casamento, eu não posso fazer coisas que vão magoá-la. Não posso fazer. Eu tenho que conhecer a minha esposa. Eu tenho que saber o que ela pensa para que eu não venha magoá-la. Percebe? E isso acontece também com Cristo. Quando eu aceito a Cristo e conheço a Cristo, não vou fazer coisas que vá
magoar a Cristo. Percebe? Então essa é a santificação interna. Né? Tá bom? E, por último aqui, falando sobre a graça. A graça tem um aspecto também externo, que é a obra expiatória de Cristo. E no aspecto interno é a operação do Espírito Santo. Tá certo? Então, aí está a função da graça. A graça é, do lado externo do cristão, aquilo que Jesus fez na cruz. E do lado interno do cristão é a operação do Espírito Santo. Lembra, lá em João 14, 15, não lembro agora direito, acho que 14, ele fala assim, e viremos e faremos nele morada. Lembra disso? Olha que incrível. Em que lugar, em que religião um Deus maravilhoso, Pai, e o seu Filho e o seu Espírito Santo faz morada dentro do homem? Percebe como a obra de Cristo ela é tremenda? É. Vou pegar esse versículo aqui, vou mostrar ele para vocês. Espera aí. Eu tenho a impressão que é em João 14. Né? Lá no finalzinho de João. Aqui. Eu acho que é João 14. Se alguém souber aí melhor, me fala. Se não for 14, é 15. Acho que é 15, então. Então vamos lá, no finalzinho. E viremos para ele, faremos nele morada. Onde é que está isso aí, irmãos? Acha aí para mim. Vou achar na Bíblia de papel aqui, que é mais fácil. Né? João 14, 23, pastor. Eu falei para você que era 14. João 14, 23. Obrigado, irmã. Que está no 15. Tá aqui, ó. Se alguém me ama, guardará minha palavra. E meu Pai o amará. E viremos para ele e faremos nele morada. Então, isso aqui, irmãos, é uma promessa. É uma promessa fabulosa, irmãos. Esse é um negócio aqui que, olha, simplesmente só por essa frase já valeu tudo. Vale tudo. Tudo na minha vida vale por causa dessa frase. Que coisa mais tremenda é um pai, um Deus vir fazer morada dentro de você. Percebe? Isso é fabuloso. Isso é um negócio tremendo, irmãos. Isso é uma coisa maravilhosa, né? Então vamos lá, continuando. A condição de salvação. Como é que o sujeito ele é salvo? Crendo. Única e exclusivamente crer. Crer é a única condição que faz para você entrar no reino de Deus. É como se você ganhasse um bilhete. É como se você ganhasse uma passagem. E você tem essa passagem, que é a sua fé em Cristo. Agora nós precisamos andar até chegar no aeroporto. Essa caminhada que é importante para a gente chegar no aeroporto. Nós não podemos perder esse bilhete. Percebe? Nós não podemos perder essa entrada. Então, a obra de Cristo, ela apresenta o que nós chamamos de arrependimento. Né? Então, crer é a coisa principal. A partir do momento que você crê e conhece o amor de Cristo e a obra de Cristo, você começa a observar que a sua vida é um problema. Que você é uma pessoa suja. Que você é uma pessoa impura. Que você é uma pessoa que está longe do amor de Cristo. Isso começa a te incomodar. Isso é uma obra interna. Começa a te incomodar. Começa a trazer dentro de você um mal-estar. Um mal-estar porque eu não estou praticando ainda. Eu preciso praticar o amor de Cristo. Então,
A primeira coisa que sobe a cabeça do crente que se converte é olhar para si e ver o quanto ele é impuro, o quanto ele é mundano, o quanto ele é raivoso. Percebe? O quanto ele é injusto. Nós chamamos isso de arrependimento. Arrepender-se no grego significa metanoia. A palavra metanoia, ela não é só arrependimento, ela é mudança de caminho. Eu estava indo para lá, metanoia, agora eu estou indo para cá. Entendeu agora? Então, o sujeito quando se converte, ele precisa mudar o seu caminho. Porque ele fica incomodado, ele não quer continuar daquele jeito. Isso aí se chama arrependimento. Cuidado para não confundir a palavra arrependimento com remorso. São coisas diferentes. O arrependimento, às vezes, vem acompanhado de remorso. Remorso é aquele sentimento de ter feito algo errado. Puxa vida, não devia ter feito isso. Meu Deus. Nossa, eu fiz aquilo com aquele irmão. Puxa vida, eu menti. Isso é remorso. Agora, arrependimento é: eu menti, mas não vou mentir mais. A partir de agora, eu não minto mais. Não quero mentir. Percebe? É assim que funciona. Isso é arrependimento. Cuidado, irmãos. Arrependimento e remorso são coisas diferentes. O remorso pode vir com arrependimento. Ele é até bom que venha com arrependimento. Às vezes, o remorso vem sem arrependimento. Puxa, eu fiz aquele mal, mas se precisar eu faço de novo. Eu fiz aquele negócio, mas se puder eu faço de novo. Você pode até se sentir mal por ter feito, mas não, na próxima oportunidade eu vou fazer de novo e pior. Isso não é arrependimento, é só remorso, só um sentimento ruim. Entendeu? O arrependimento, ele, além de ter o remorso, ele tem a mudança de comportamento. Então, olha só que importante. A obra de Cristo, ela apresenta o arrependimento por meio da fé e não por medo. Eu não vou mudar de caminho, eu não vou mudar os meus procedimentos porque eu tenho medo de ir para o inferno. Não. Eu vou mudar o meu procedimento porque eu amo a Cristo. Porque eu sei o que Cristo fez naquela cruz. E o ato exterior deste arrependimento se chama batismo. Então, você que se converteu e agora pretende mudar o seu caminho, a metanoia, o arrependimento, batize-se. Batize-se. Eu não vou explicar o que é batismo agora. Né? A gente pode até uma hora vir conversar sobre batismo. Eu acho que já fiz isso aqui várias vezes. Batize-se. Não tenha medo. A partir do batismo, pronto, você está externando para o diabo. Olha, diabo, eu não sou mais teu. Percebe? O batismo ele é público. Público para quem? Público para as pessoas do mundo? Não, é público para o mundo espiritual. No mundo espiritual está cheio de demônio aí. Está cheio de demônio aqui. O diabo está ao nosso redor, rugindo como um leão, buscando a quem possa tragar. Você tem dúvida de que o diabo está aqui perto? Eu não tenho. Tenho dúvida nenhuma que o diabo está aqui perto. Ele está rugindo como leão, querendo me tragar. Eu não vou deixar. Sabe por quê? Porque o Pai, o Espírito Santo e o Filho fazem morada em mim. Deu para entender? Batize-se. Anota aí o que corrobora com essa afirmação. Marcos 1,15. Anota aí. Atos 22,16. Atos
16:31. Depois você lê, não vai dar tempo eu aqui. Atos 2:38 e Atos 3:19. Muito bem. Alguns aspectos importantes deste processo, né? Primeiro, quando se busca a Deus e consequentemente a obra de Cristo, passa-se a ter condição de mudar de destino. Eu não estou falando daquele destino que a minha vida está escrita, tal, está tudo escrito que eu vou fazer. Não. Destino significa chegada, o local que eu vou chegar, nesse aspecto. Não há mérito no sentido da salvação, no arrependimento e na fé. Não há mérito nisso. Entendeu? Por quê? Porque a salvação não depende de você, depende de Deus. Deus nos dá a salvação. Eu pego a salvação para mim ou não. Então eu não sou bonzinho porque eu fui salvo. Ou eu não sou bonzinho porque eu tenho fé. Não. A salvação não veio por causa da minha bondade. A salvação veio porque Deus quis me dar a salvação. Deu para entender? Por intermédio da fé e do arrependimento, aí sim, é feito. Isso aí se torna, vamos dizer assim, verdadeiro na minha vida. Esses dois mecanismos, né, que é a fé e o batismo, né, são mecanismos para se remover os obstáculos que tem na sua vida, que impede de você chegar nessa dádiva. Quando você tem fé e arrependimento, esses dois são mecanismos para você chegar à salvação. Mas a salvação, ela não é dada por causa da fé e do arrependimento. É um mecanismo que te faz chegar lá. Então, aproveita a oportunidade, vai até ela. Nós não podemos deixar de ressaltar aqui que contamos com a ação do Espírito Santo. Quando você abre o seu coração para Cristo, ainda que você não esteja lá, mas o Espírito Santo está fazendo uma obra em você. Ele está mexendo lá dentro de você para que você, opa, não posso fazer isso, opa, não posso fazer aquilo, ou então melhor não fazer isso, melhor fazer assim, melhor fazer daquele jeito, melhor isso. Percebe? E assim vai. Atos 11:18. Vamos abrir lá. Atos 11:18. Vamos lá, ele fala assim: e ouvindo estas coisas, apaziguaram-se e glorificaram a Deus, dizendo: na verdade, até os gentios deu Deus o arrependimento para a vida. Então, esse versículo enfatiza a atuação do Espírito Santo no arrependimento. Por isso que a blasfêmia contra o Espírito Santo, ela é um pecado que não tem jeito. Você percebe? Você tem que observar o seguinte, vou interromper aqui para você me ver. Você tem que observar o seguinte. Vamos pegar um sujeito que se converteu a semana passada. Está lá todo amoroso pelas coisas de Deus. Vamos pegar eu que tenho 40 anos de evangelho. Eu tenho 40 anos que eu estou convertido. Qual é a diferença entre eu e ele? Nenhuma. Nós dois precisamos continuar andando para a salvação. Nós dois precisamos ser revestidos de Cristo. Nós dois precisamos nos arrepender constantemente das nossas atitudes que desagradam a Deus. Percebe? Não tem diferença nenhuma. Entendeu agora? Então nós precisamos de quem? Do Espírito Santo na nossa vida. O Espírito Santo, ele vai mexendo dentro da gente.
Lembra que Jesus, o Pai e o Filho e o Espírito Santo vem morar dentro de nós? Faremos morada nele? É justamente para quê? Porque a nossa natureza é ruim. Nossa carne, ela é ruim, ela é podre, ela envelhece. Você está vendo esse meu rosto aqui? Não era assim há 40, 50 anos atrás. Eu era diferente. Eu estou envelhecendo. Tenho quase 60 anos. Daqui a pouco eu estou todo enrugado, Daqui a pouco eu estou tão... que pronto. Morri. Essa é a diferença entre eu e o outro ali. Todos nós precisamos todo dia nos arrepender. Mudar o nosso caminho. Negar a nossa carne. A fé é o instrumento pela qual recebemos a salvação. O arrependimento é o instrumento que nos afasta do pecado. Ou seja, presta bem atenção, essa frase ela é chave. A fé ocupa-se com a misericórdia de Deus. E o arrependimento com o pecado. Percebe? A minha fé faz com que eu receba a misericórdia de Deus. E o meu arrependimento me afasta do pecado. A fé e o arrependimento são mecanismos interdependentes, pois a fé sem o arrependimento não existe e vice-versa. Percebe? Elas são interdependentes. Não dá para você só ter fé. Você precisa ter fé e arrependimento. Não dá para você ter só arrependimento. Você precisa ter fé e arrependimento. Percebe? Então vamos terminar aqui, que eu já estou quase terminando. Tá? O arrependimento agrega 3 fatores, né? O intelectual, o emocional e o prático. Eu vou falar desses 3 agora. Isso aqui é só como um bônus para você. Tá bom? Tudo que eu falei até agora é o suficiente. Mas fica aqui um bônus para você. Olha, para se explicar esses 3 aspectos, vamos imaginar que você tomou um trem errado. Você está na estação, eu já dei esse exemplo aqui algumas vezes. Você entrou num trem. Então você está no trem, você quer ir para Osasco e pegou o trem que vai para Campinas. Puxa vida, peguei o trem errado. Então esse é o aspecto intelectual. Pensei, puxa, fiz besteira. Segundo aspecto. Aquilo me incomoda. Puxa vida, eu preciso sair daqui. Eu preciso sair desse trem. Percebe? Estou incomodado. Não é aqui que eu queria estar. E o terceiro aspecto? Eu pego outro trem. Que vai para Osasco e não para Campinas. Entendeu o que é arrependimento? Você está indo naquela direção. Você fala, puxa, eu estou indo para o caminho errado, caramba. Aí você fala, estou fazendo besteira. Estou desagradando a Deus. Aí você fala, vou para cá. E vai. Então, olha lá, fique bem guardado aqui o aspecto intelectual, o aspecto emocional e o aspecto prático. Tá bom? O arrependimento lamenta o fato de não estar em harmonia com Deus. O arrependimento lamenta sua impureza pessoal. E, por fim, aceita uma nova condição e age. Isso é arrependimento. Você olha e fala, puxa vida, eu estou longe de Deus, hein? Segundo, caramba, eu estou longe de Deus porque eu sou uma pessoa muito impura. Questão emocional. Primeiro intelectual, agora emocional. E terceiro, ajo, mudo de caminho. Saio desse destino e vou para outro destino. Irmãos, isto é a maneira como o crente deve observar a sua salvação. Tá bom? Então, olha, só para você recapitular aqui, né? Nós temos a questão interna,
que é a fé, e a questão externa, que é o batismo, né? Nós temos, na questão da fé, é aquilo que nos faz pensar em Deus. E a questão externa é aquilo que eu mostro, que eu ajo, que eu estou agindo para entrar em harmonia com Deus. É assim que funciona. Tá bom? Espero que você tenha feito as anotações adequadamente e que você possa utilizar essas anotações para estudar. Porque quando a gente estuda a Bíblia, meu irmão, a gente passa a ter argumentações melhores, né? Na hora que você for pregar o Evangelho, você não precisa saber de tudo isso que eu acabei de falar. Isso tudo eu peguei aqui, eu fiz um estudo, peguei de livros e tal, não sei o quê. Mas quando a gente sabe dessas coisas, fica mais fácil da gente montar a argumentação aqui na cabeça. Percebe? A gente precisa responder questões incômodas. Nós, como crentes, nós precisamos aprender a olhar determinadas coisas e falar, eu sei tal coisa, eu consigo responder essa pergunta. Se alguém me fizesse essa pergunta, como eu responderia isso? Faz esse exercício. Se alguém chegar para você e fizer uma pergunta incômoda, sabe aquela pergunta que você fala, puxa vida, tudo que eu queria ouvir menos isso, né? Não queria ouvir isso. Eu queria ouvir qualquer outra coisa, menos essa pergunta. Nós precisamos enfrentar essas perguntas. Nunca se esqueça disso. Faça perguntas incômodas para você mesmo. Se você não conseguir responder, pergunte para a gente. Entendeu? Faz isso, irmãos, porque isso é um exercício importante para nós. É um exercício importante. Porque quanto mais nós conhecemos a obra de Cristo, mais fácil será reconhecer a obra de Satanás. O dia que o anticristo vier com milagres, escuta o que eu estou falando isso toda a pregação. Você acha que o anticristo vai vir fazendo maldade? Pensa você. Você acha que o anticristo vai vir atirando maldição, desgraça, derrubando, fazendo terremoto, fazendo... Não. É tudo que ele não quer fazer, é isso. O anticristo vai vir com uma cara bonitinha, com cara de anjo, com palavras maravilhosas. Ele vai vir com milagres. Vai ter cego que vai enxergar, vai ter morto que vai ser ressuscitado. Ele vai fazer milagre, vai fazer cair fogo do céu. Ele vai falar assim, olha, eu sou o dono da fé. Monte, sai daqui e põe-se ali. E o monte vai fazer isso. E aí você vai falar assim, esse é o meu Jesus. Irmãos, nós precisamos reconhecer que Jesus não vai fazer nada disso. Deu para entender, irmão? Jesus vai vir com a trombeta de Deus. Os mortos ressuscitarão primeiro. E nós que ficarmos vivos seremos arrebatados e nos ajuntaremos com Cristo nas nuvens. Isso está lá em Tessalonicenses, irmãos. Se aparecer uma figura angelical lá no céu, se aparecer a imagem de Cristo, aquele Cristo lindo, de olho azul, barba perfeita, cabelo todo arrumadinho, aquela imagem gigantesca no céu, é o diabo, não é Cristo. Porque não é assim que Jesus falou que viria. Tá bom, meu irmão? Não é desse jeito. Conheça o que está escrito aqui, ó, na sua Bíblia, para você entender que Jesus não virá desse jeito. Percebe? Tá bom, irmãos? Deus abençoe a todos e desculpe aqui as brincadeiras, mas eu tenho buscado muito tenho falado muito sobre esse retorno de Jesus que está para acontecer, a obra do anticristo está para acontecer. Essas pragas, epidemias, pandemias, etc. Está tudo previsto na Bíblia, irmãos.
Nunca teve uma epidemia assim tão falada como essa que acabamos de ter. Daqui a pouco virão terremotos, daqui a pouco virão maremotos, virão tsunamis, virão coisas terríveis, porque está na Bíblia, falou que vai acontecer. E logo, logo o Senhor Jesus voltará. Ele virá. Não tem a menor dúvida, Jesus não é mentiroso. Percebe? Jesus não ia mentir. Para que ele ia mentir? Qual a razão de Jesus? Me dá um motivo para Jesus mentir. Não tem. Ele só quer o nosso bem, ele só quer o amor. Ele morreu para que nós tivéssemos vida e vida em abundância. Amém? Deus abençoe e estude a Bíblia. Em nome de Jesus. Vou parar a gravação.